Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estar transformando essa calça jeans em uma jaqueta com tecido adicional. Você vai estar precisando de uma calça jeans, uma blusinha da sua que seja com a manga meio soltinha, que não possa ser uma manguinha apertada, porque senão sua jaqueta fica com a manga apertada. Você vai estar precisando também de um tecido adicional para você colocar aonde faltar o tecido jeans. Eu escolhi no caso esse Oxford liso, sem elastano, que eu vou estar usando na parte que faltar. E depois eu vou estar customizando ele depois da jaqueta pronta. Vamos começar marcando e para cortar a sua manga. Você ajeita barra com barra, que a barra da calça vai ser a barra da sua manga. Eu vou usar toda a lateral do tecido, eu não vou estar apertando nada. Vou estar marcando a cava, início da cava, deixando 1 centímetro para a costura. Depois você ajeita e dobra a parte da cava para você estar riscando a parte da entrada da cava. Você ajeita a blusinha e marca toda a extensão da cava, desse jeito, para ficar marcadinha a sua cava na hora de cortar, não dá erro. Depois de marcado a cava, você separa o molde e vamos estar cortando. Depois de cortado, você pega a parte que sobrou do seu tecido, do seu jeans no caso, e você vai estar tirando toda a parte do tecido liso, recortando tudo em volta, tirando todas as costuras e jogando fora. E a parte de trás, você faz a mesma coisa, só que a parte de trás você não retira o bolso. Você deixa o bolso porque eu vou estar usando a parte do bolso como a parte frontal da minha jaqueta. Você vai estar precisando cortar e medir na sua circunferência a quantidade de tecido que vai estar faltando. Depois, você pega e corta naquele tecido adicional o tecido que faltou. 2 tiras mais largas para a lateral e 2 tiras mais estreitas para a parte da frente onde tirar os botões. Une todas as laterais, tanto a parte da frente como a parte de trás. Só a parte frontal que você não fecha. Depois de unidas, você vai pegar uma brusinha, vai medir na parte frontal a brusinha, a parte que vai faltar da sua blusa na parte de cima. No meu caso, faltou essa parte. Eu dobrei e marquei. Essa parte que eu dobrei vai ser a parte que eu vou usar como molde. Eu subi um pouquinho para ficar um pouquinho maior. Dobrei e marquei. E peguei o tecido que eu vou estar usando, dobrei ao meio e usei a blusinha como molde, coloquei em cima para estar riscando o meu molde da parte da frente. Dessa forma, dobro toda a manga, ajeita no tecido, dobra toda a manga e toda a parte que sobrar do tecido você dobra para dentro para não atrapalhar na hora de riscar. Você risca, marca a parte da cava do pescoço, o ombro, a cava da manga, você aumenta uns 2 dedos para não ficar apertada a sua jaqueta e aumenta também um dedo na parte de baixo para estar sobrando, melhor sobrar do que faltar. Marca a cava para você estar cortando depois. E aí você corta 2 tecidos dessa forma. O meu, no caso, é duplo. Você usa a parte da frente para cortar a parte de trás. Você usa a parte da frente como molde. Você coloca em cima do seu tecido. O meu, no caso, eu dobrei 4 vezes, porque o meu tecido era fino, eu preferi fazer duplo todas as partes. Se o seu tecido for mais grosso, você não precisa dobrar, faz cortado 2 vezes somente. Aumenta 3 centímetros na cava na parte da gola, porque a parte de trás é um pouquinho maior, e o restante você risca igual, até chegar na cintura. Na parte da cintura não, na parte de baixo. Na parte de baixo, você vai aumentar em uns 3 dedos a mais para fazer um detalhezinho nas costas da sua jaqueta. Você marca 3 dedos a mais e risca reto, igual foi feito no da frente. E aí você vai cortar, deixar cortadas essas peças. E elas vão ficar dessa forma, as peças cortadas. São assim que elas vão ficar desse jeito. Depois delas cortadas, você vai pegar e vai fechar toda a cava dela. Passa uma costura em zigue-zague e passa uma costura reta. Você vai desvirá-las. Depois de desvirá-las, cada uma das peças você ajeita, ela vai ficar dessa forma. Você vai pegar a outra parte de cima, desvirar também e vai estar colocando lateral com lateral. Você não precisa se preocupar com o acabamento da costura, porque depois a gente vai passar uma costura rebatendo essas costuras para sentar. Vira todas as laterais, coloca uma em cima da outra dessa forma que eu estou fazendo. Depois de colocadas uma em cima da outra, lateral com lateral, você vai passar uma costura na lateral de cada ladinho e vai passar uma costura em zigue-zague para não estar desfiando essa costura e já ficar com um acabamento. Depois feito isso, ela vai ficar dessa forma, com as laterais costuradas, né, e o acabamento. Você vai pegar e vai fazer um acabamento no ombro da sua jaqueta. Você vai unir costura com costura, vai estar unindo dessa forma.
você vai pegar as linhas, as partes das sobras das costuras e vai jogar uma para um lado, dessa forma. Você pega assim, junta, joga uma para um lado, uma para o outro e passa uma costura unindo toda a lateral e também fazendo já o acabamento em zigue-zague, tanto de um lado quanto do outro, para ela já ficar unida às laterais do ombro. Você desvira, ela vai ficar dessa forma. Você dobra elas, você pega a parte que você já costurou, que tem a parte do jeans e a parte que você acabou de fazer e vai unir ela dessa forma. Eu só passei aqui, coloquei aqui o alfinete para mostrar para vocês. Aí depois disso você vai passar uma costura, ali você faz um retrocesso e volta, faz um retrocesso do outro lado e continua a costura. Faz a costura reta e a zigue-zague. Depois de costurar, elas vão ficar dessa forma. E aí a gente vai fazer o acabamento que ficou naquele detalhe na parte de trás que ficou faltando o tecido. Eu fiz esse trabalhinho na parte das costas. Você vai dobrar, ajeitar a costura, deixa certinho a costura. Você vai pegar e vai estar alfinetando aqui para estar fixando um tecido ou outro para não dar trabalho depois na hora de você costurar. Você ajeita direitinho e alfineta, para na hora de você costurar ele estar firme. Alfineta embaixo, ajeita e vira na parte da frente. Ele vai ficar dessa forma. Você dá uma olhadinha, vai ajeitando para o tecido não ficar fora do lugar. Depois de ajeitado, tudo bonitinho, você vê que o tecido não ficou franzindo, você vai pegar e vai estar alfinetando também a parte de fora para estar fixando um tecido no outro para na hora de você costurar ele não sair do lugar. Alfineta um lado, ajeita, alfineta o outro também da mesma forma. Se tiver sobrando alguma coisa, algum tecido, você ajeita, porque depois de costurado não dá para arrumar. Então você arruma agora com os alfinetes. Depois de ajeitado, você vai pegar e vai passar uma costura rebatendo todas essas costuras que ficaram sem rebater. Você pega desde lá do começo, dobra a costura para baixo e vai passar uma costura rebatendo. Você dobra tudo para baixo e passa uma costura em toda a lateral. Dessa forma. Vai passar uma costura, ajeita e passa uma costura reta, rebatendo tudo aqui. No detalhe, você desce e sobe e faz a costura rebatendo em toda a extensão. Depois de costurado, vai ficar dessa forma. Agora, nós vamos estar arrumando a nossa manga, ajeitando a nossa manga, vamos estar colocando ela. Vai ficar dessa forma. Aí, você vai estar medindo a manga para ver se não ficou faltando tecido. Você vai pegar a sua manga, vai estar medindo ela no seu corte, para ver se não está faltando na cava. Você ajeita a sua cava, arruma a sua cava, para não ficar tecido errado, você coloca a sua manga em cima. Você viu que o meu ficou faltando um pouco para cava. Aí, o que que você vai fazer? Você vai pegar, vai estar virando do avesso para estar acertando essa cava. Pega, ajeita direitinho do avesso, coloca sua jaqueta ali, pega a cava, ajeita, porque esse tecido fica escorregando, você ajeita, coloca a manga em cima e novamente, se você quiser fazer umas preguinhas aí, pode fazer. Eu, no caso, a minha ficou justinha, então eu vou ter que cortar do tamanho certo, porque senão ela vai ficar apertada. Você pega o seu giz e marca a cava novamente na sua jaqueta. Você vai marcar, depois de marcada, tudo marcadinho, você vai estar cortando essa cava novamente para estar acertando, para estar colocando a sua manga. Depois de ajeitado a cava, você vai pegar a sua manga da calça, no caso, a perna da calça, que você vai usar como manga, vai pegar a costura de baixo, vai unir com a costura de baixo da sua jaqueta, dessa forma. Lado certo com lado certo. Você pega e alfineta. Alfineta a costura com costura. Depois pega a outra costura e põe na costura do ombro também, dessa forma, e alfineta também, dessa forma, para ele ficar desse jeito. Você já vê que a cava já fica encaixadinha certinha na cava a sua manga já fica encaixadinha na cava da sua jaqueta. Você vai alfinetar e vai passar uma costura reta e no zigue-zague. Nós vamos estar transformando esta calça em uma saia de botão. Primeiro você começa dobrando a calça ao meio, pegando, tirando, marcando fazendo um risco reto, aqui tirando toda essa parte da ponta da calça, até a altura que você quer a saia. Fazendo a mesma coisa
na parte de trás. Aí você vai cortar na altura que você quer, marca, corta e separa. Pro modelo da saia que eu vou fazer, eu tive que fazer isso, ó, separar todas as partes da frente, cortei, tirei toda a costura do zíper, ó, cortei reto, tirei toda a costura do zíper e cortei a lateral, separei a lateral, tanto da parte da frente como a parte das costas, tudo separado, deram 4 partes. Aí você vai fazer o que? Você vai unir normal a saia, a parte de trás, você vai unir as duas partes no meio, como era na calça, só que você vai passar uma costura reta, assim, passar uma costura reta. E depois que você passou a costura reta, você já tem que deixar cortado das pernas da calça 4 tiras da largura que você achar que necessita pro tamanho da sua saia. Por quê? Porque essa calça era uma calça que ela não me servia, então ela ficava apertada. E aí, se eu fizesse do mesmo tamanho da calça, a saia não ia me servir. Aí o que que eu fiz? Eu abri tudo assim, porque aí eu vou pegar 2 dessas 4 tiras que eu cortei e vou adicionar na lateral dessa saia. E vai colocar na lateral dessa forma assim, costurar aqui, que vai unir aqui as duas laterais. E 2 dessas faixas aqui vai ser a parte da frente. Aí você deixa cortada as 4 faixas e eu vou montar na saia e vou trazer pra vocês estarem vendo como que vai ficar. Ficou assim, ó. Uma faixa costurada na lateral, o meio costurado, sem aquela costura batida, costura reta. E aqui também, então ficou assim, costurado todas as laterais. Ficou desse jeito. A frente ficou aberto, porque na frente a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar aquelas 2 tiras que sobraram, que eram 4, uma de cada lado, e sobrou 2 tiras. Aí a gente vai costurar aqui no meio, pra ficar assim, costurado. Pra cá e outra pra cá, pra gente fazer o passador dos botões. Só que ela continuou apertadinha pra mim. Aí o que que eu vou fazer? Como eu tenho que fazer duplo pra fazer a parte do botão, eu vou encapar esse daqui, eu vou fazer duplo assim, ó. Vou encapar com esse e vou costurar aqui. Assim. Aí ele vai ficar duplo. Mesmo assim ele vai ficar duplo pra poder fazer a passada do botão. E aqui, ó, a gente dá uma dobradinha aqui no cós, na lateral, pra fazer um cóizinho aqui em cima. Eu acho que eu vou passar um elástico aqui dentro depois pra ficar meio franzidinho na cintura, porque a minha cintura é mais fina e acaba ficando largo. Ou então eu vou fazer uma pencezinha aqui, que eu não quero fazer recorte mais. Aí eu vou fazer uma pencezinha aqui ou vou pôr elástico, eu vou decidir e depois eu trago pra vocês. Eu vou lá colocar a parte da frente encapadinha, com o tecido encapadinho, e depois a gente já volta pra ver como que vai ficar. Depois de costurado, você vai costurar dessa forma assim, ó. Aí você vira o cós pra dentro, você mede o cós, vira pra dentro e costura assim. Assim, assim. Aí depois você desvira essa peça, ele vai ficar dessa forma. Ele vai ficar assim. Essa partinha branca pode ser que ela fique aparecendo, mas eu não tenho problema nenhum em ela ficar aparecendo, porque aí fica um detalhe e acaba sendo uma peça que só você tem. Essa partinha que ficou virada, você virar ao contrário para fazer o acabamento do cós. Ele vai ficar dessa forma assim, tudo embutidinho. Aí você dá uma arrumadinha depois com o tempo. Aí você vai encaixar dessa forma aqui, na lateral não, na frente da sua saia. Aí vai ficar assim, ó. Encaixadinho assim, um de um lado e o do outro. Aí se você quiser dar uma passadinha, eu acho que eu vou fazer uma costura batida aqui, tudo aqui em volta depois, pra ficar bem assentadinho, pra ficar um detalhe a mais. É que eu não tenho não tenho a linha da mesma cor. Aí vai ficar assim. O meu ficou um pouquinho menor do que a saia, mas eu quero que fique assim mesmo, porque eu quero que fique um detalhezinho.
Aí, o que que você vai fazer? Você vai passar a costura aqui, até aqui, faz o retrocesso. Aí, depois você vai virar esse tecido aqui, assim. Esse pra cá e esse pra cá. Ele vai ficar dessa forma. Vai costurar assim, todo aqui. Depois você vai virar esse pra cá e esse pra cá, assim, separados, né? Aí você vai passar uma costura batida aqui, ó. Toda a lateral, toda aqui. Aqui você vai fazer a costura aqui e vai passar direto aqui e vai dar um retrocesso, porque eu vou querer que fique com essa pontinha mesmo. Então, é só fazer aqui a costura aqui e deixar. E depois, eu não vou fazer a barra, o meu vai ficar com a barrinha assim mesmo, soltinha. E aí, aqui depois também você faz uma costura. Em toda a parte que ficou sem costura, você dá uma costuradinha assim pra ficar com o acabamento bem bonitinho. Aí, eu vou fazer todo o acabamento, tudo que precisa ser terminado aqui, as costuras ainda, e já trago ela prontinha. Aí, você vai fazer a marcação dos botões. Os botões, você marca o tamanho que você quer, um botão grande, mais largo. Você escolhe o tamanho, a cor do botão que você quer. Você marca, faz a marcação. Faz a marcação do tamanho do botão que você quer, quantos botões você vai querer. Você marca e depois você faz as casas dos botões e prega os botões de um lado e do outro. Aí ele vai ficar com os botões aqui e o passador em cima. Aí depois eu trago ele prontinho pra vocês verem. Depois de costurado ficou dessa forma. Passei uma costura batida na parte de trás. Passei com linha branca mesmo, que eu queria com linha branca. Passei também nas laterais, ó, dessa forma. Aquela parte que ficou meio soltinha, que eu falei que ia pôr elástico, eu acabei não pondo. Acabei fazendo esse detalhezinho, fiz uma pence, dobrei, fiz uma pence. E fiz um detalhezinho aqui em espiral. E passei a costura branca em toda a extensão da saia, onde não tinha costura. Onde ficou sem costura, eu passei toda a costura. Na parte da frente, eu fiz esse detalhe, essa parte aqui é a parte de trás. Na parte da frente, eu fiz assim, ó, tá vendo? Ó, deixei o buraquinho mesmo, passei costura em tudo. Esse aqui é giz, depois é só lavar que sai, ó. Só que aqui, depois que eu fiz ela, que eu passei a costura em toda ela, o que eu fiz? Eu fiz uma costura no meio, unindo essa parte até aqui, unindo e ficando preso na parte de baixo, ó, pra não ter perigo de abrir a hora que eu sentasse. E só deixei essa parte aqui aberta. Eu medi em mim, né? Aí dava pra mim vestir ela sem me apertar. E deixei só 2 botões que fosse mesmo pra abotoar, ó. Esses 2 botõezinhos aqui eu tive que pôr porque ficou meio abertinho, porque ficou ela justinha em mim. Mas se você ficar soltinha, ela não vai ficar repuxando, pra ter um pouco mais de segurança. Mas se você não quiser pôr, não precisa pôr. Então, só esses botões aqui fecham, tá vendo? Ó. Aí você fecha aqui. E ela ficou dessa forma. E eu coloquei o botão da minha escolha. Eu fui lá e comprei o botão que eu achei que eu queria. Eu queria um botão grande mesmo. Aí é só você fechar aqui. E a saia ficou assim. E aí eu vou postar um look com a jaqueta e com a saia pra vocês verem.